Esse é mais um Estratégia e Vinho e a gente vai falar agora com vários membros aí do board da HSMI Brasil. Eles vão trazer, eles assistiram ao Rock at Home, que foi um evento da Revenue Optimization Conference, que é o maior evento de RM e distribuição do mundo. Aconteceu dia 17 de junho, simultaneamente em vários países. Então, eu quero começar aqui. Nós temos a Pilar Osório, que é a head da Travel Click para Brasil, a Fernanda Palhares, que é responsável regional de RM da Corpo Segmentos Econômico e Mid-Scale, o Ricardo Souza, que é o head da OTA Insight para o Brasil, e o Luiz Felipe Albuquerque, que é o head de RM Hyatt São Paulo. Agora eu quero começar com um brinde para vocês, porque vocês ficaram acordados, eu sei, madrugada, porque foi aí, foram 24 horas, né, de evento. Então, um brinde a todos vocês aí. Um brinde. Muito bom, muito bom. Vamos já começar, eu já quero ir direto e passar a palavra para a Fernanda, para dizer aí o que nós vamos falar. Vamos focar, a gente vai fazer mais vídeos desse, mas vamos focar agora em segmentação e forecast. Fernanda, o que você viu lá, o que te chamou a atenção? Vamos começar o papo aí. Bom, olá, Gabi. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Bom, como a Gabi falou, foi um evento bem legal. Eu participei de algumas palestras, então, de segmentação, de forecast, marketing, canais de distribuição. Então, foi bem relevante. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da questão do forecast. Foi uma consultora de RM da Ásia que deu essa palestra. E ela começou falando um pouco da importância e da relevância de se continuar fazendo forecast nesse momento, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, o hotel está fechado, ou o hotel está com baixa ocupação, para que eu vou fazer um forecast? E aí ela reforçou a questão da importância tanto na visão do marketing quanto na visão da operação. Então, na visão do marketing, no que envolve entender o cliente, entender em qual mix de segmentação, qual segmentação a gente vai atacar, onde o marketing tem que focar todas as verbas e esforços, e, obviamente, na parte operacional, no que envolve a questão de custos, né? Então, a gente entender aí quanto vem de receita, equilibrar com custo, para entender aí qual vai ser o ponto de equilíbrio do hotel. E aí, baseado nisso, ela listou alguns pontos de atenção ou de oportunidades. Então, o primeiro, que eu acho que é o que a gente já vem até fazendo na nossa região, é a questão das informações externas, né? Então, não só focar no que é dentro do hotel, mas também ter atenção com todas as informações com relação à doença na região, com relação à flexibilização na cidade ou não, a questão de malha aérea, por exemplo, se já voltou ou não, enfim, todas essas informações externas que podem ou não influenciar aí nessa construção do forecast. Segunda coisa, dados históricos, né? Então, a gente, RM, está tão acostumado a usar os dados históricos, e quanto mais, melhor. Todos os RMS funcionam assim, todas as planilhas de Excel também, e aí, de repente, a gente se vê sem nada, né? Nada do que a gente tinha até antes da pandemia, a gente vai ter agora. Então, ela reforçou muito que não dá mais para se basear nesses dados, mas também não dá para a gente simplesmente esquecer, né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, a gente saber qual é o mix do nosso hotel até então, para também entender como que a gente vai atacar mais para frente. Teve um aprendizado aí, querendo ou não, né? Existiu um aprendizado. Exatamente. Aí atrás. Da gente pensar diferente, sair da caixa, né? Um pouquinho. Sair bem longe da caixa, na verdade. Um outro ponto que ela listou da segmentação, então teve uma palestra até específica sobre isso depois, de revisão da segmentação. Então, ela usou muito a questão dos dados históricos, de você usar isso como base, entender o que vai continuar ou não. Então, já é sabido, por exemplo, que o segmento de lazer é o primeiro que retoma. Então, se o seu hotel tem um share muito alto de lazer, teoricamente, ele vai ter um colchão um pouco antes de todos os outros. Ela lista também a questão da limpeza dos sistemas. Então, o que isso quer dizer? Não dá para você fazer um forecast baseado no que você tinha on the books para dezembro, lá em fevereiro, né? Então, já tiveram grupos cancelados, já tiveram allotments de lazer cancelados, enfim. Então, para você conseguir desenhar um forecast, você tem que ter tudo isso muito bem limpo, afinado, né? Possíveis mudanças de estratégia. Então, vou vender meu inventário inteiro? Não vou? Vou fazer upselling ou vou dar upgrade? Enfim, diversas possibilidades. E aí ela fechou
a palestra dizendo, bom, baseado nisso tudo, a recomendação, ela também não deu qual é o segredo da coisa, mas a orientação é de que se trabalhe com cenários, então otimista, pessimista e realista, para entender, conforme o mercado evoluir, conforme as reservas começarem a entrar, qual é o mais assertivo e ir trabalhando em cima dele. Então, foi um pouco disso. Muito bom. Pilar, você esse tem lado de Pode falar. Depois não, eu falo. Imagina, não, eu ia falar que o lado realmente não tem acho que não tem uma fórmula mágica, né? E o que na verdade tem é o quanto você de tudo isso já era feito antes e agora quem já fazia isso antes, agora talvez tenha um pouco mais de facilidade de para onde olhar. Então, vai ter um pouco mais de entendimento do mercado, que ele está inserido, que cada um está inserido, e vai conseguir tirar os insights e tirar essas informações para conseguir traçar algum tipo de tendência futura. E, com isso, criar algum tipo de previsibilidade, né? Que, sem sombra de dúvida, está bem difícil agora de fazer tudo isso. Pilar, eu ia passar para você, é perfeito a colocação do Luiz também, que você tem insistido nessa coisa da limpeza do sistema, né? Com certeza. Na verdade, das que eu assisti, tem algumas palestras, eu assisti mais as voltadas para marketing. Mas o mais interessante que eu achei é que o que eles mais falaram é que, obviamente, daqui para frente tudo vai ser diferente. E uma das coisas que você tem que repensar é que talvez, por exemplo, a tua cesta competitiva não vai ser a mesma. Porque quem vai reabrir para frente não vão ser os mesmos hotéis. Talvez tenha um maior concorrente e não reabra. Então, você precisa repensar muito a tua estratégia, inclusive até com as tuas categorias de quartos, porque nenhum hotel vai abrir com 100% do seu inventário. Então, às vezes, um hotel que tinha uma quantidade muito grande, uma força muito grande nas suítes, ele não vai ter senão 2 suítes para vender. Então, tudo isso daí vai ter que ser um ajuste muito fino que o revenue vai ter que fazer e que vai ter que ser em conjunto com a estratégia de marketing, com a parte de vendas. Então, na verdade, o que a gente já falava no passado de ter uma sinergia entre marketing, vendas e RM, agora vão ter que andar totalmente de mãos dadas, senão não vai dar certo. Depois fala um pouco mais de segmentação, mas nisso que a Pilar está falando, teve uma moça que deu um exemplo que eu achei muito bom, que Revenue Management não é um esporte individual, é um esporte coletivo. É um esporte coletivo. E agora é mais do que nunca, né? É mais do que nunca. Até, por exemplo, quando você vai abrir com um inventário limitado, você tem que entender fisicamente como que as suas categorias estão divididas no hotel para você saber o que você consegue abrir, o que você não consegue. É bem complexo. E só complementando, acho que não é só marketing, vendas e RM agora, né? Estar junto do financeiro nesse momento também é extremamente importante. Né? Vital. Essa coisa do market share que a Pilar falou, do cesta competitiva, Ricardo, eu tenho visto alguns hotéis aí que inclusive estão vendo uma cesta competitiva começando até a inverter. Porque além de tudo isso que ela falou, que a gente não sabe como é que vai abrir, quantidade de inventário, etc., as pessoas estão... Eu tenho ouvido feedback de hoteleiros dizendo que tem concorrentes com estratégia de preço completamente diferente e que estão pegando um share, talvez por dumping de mercado, de preços ou alguma outra coisa, estão pegando um share que não costumava ser deles. Você está vendo isso também? A coisa está invertendo ou está mudando também? Sim, eu acho que isso já existia há algum tempo, mas eu acho que os hoteleiros nunca pararam para perceber isso, né? Boa, então, esse é o momento em que os hoteleiros pararam para visualizar. Acho que essa crise trouxe 2 coisas para a hotelaria em geral. A primeira é que a confiabilidade em dados históricos ela vai ser cada vez menos relevante. Então, os hotéis vão ter que se reinventar na maneira de fazer forecast e na maneira de prever demanda. Vão ter que usar outros elementos e outras fontes de informação do que o básico já conhecido, o quanto eu tive ano passado, qual é o meu pick-up, e com base nisso se eu vou performar acima ou abaixo em relação ao mesmo período. E o outro conceito é esse de set competitivo, ou seja, ninguém tem certeza de nada, ninguém tem a receita de bolo, então naturalmente a reação a isso dos hotéis é tentativa e erro. Então eu vou definir estratégias diferentes e vou ver qual estratégia se adapta melhor a essa realidade. E com isso, hotéis que antes não competiam entre si passam a competir. E não necessariamente
eu tenho uma nova cesta competitiva. Depende do dia. Depende se é dia de semana, se é final de semana, se é período que a cidade está reagindo maior, está tendo uma maior reação em termos de demanda ou não está tendo demanda nenhuma. Depende do segmento. Então, exato, depende do segmento de clientes. Então, a gente vem discutindo isso há já alguns meses, ou pelo menos até mais de um ano, um conceito de Smart Comp Set, né? Smart Comp Set seria o quê? Seu comp set você não tem um comp set definido. Seu comp set ele varia de acordo com a sua estratégia de preços e a sua estratégia de segmentação. Eu acho que essas são duas novas vertentes que se abrem para a hotelaria e que os hoteleiros vão ter que se adaptar rapidamente no que as pessoas dizem no novo normal. Boa. O que mais que vocês viram em palestras e painéis que vocês assistiram aí? Exemplos, por exemplo, de coisas que vocês viram que, de repente... Como é que nós estamos? Eu quero saber. A gente está páreo aí em termos de estratégia de outros países, para países, ou vocês viram algo muito além do que está sendo trabalhado hoje no Brasil? Eu vi, quando eu via de segmentação de clientes, eu vi algumas coisas, bom, ela foi muito complexa, sabe, no sentido de explicar no detalhe o que é uma segmentação de cliente, mostrar pra gente, eles mostraram bastante que critérios que você usa para você montar uma segmentação de cliente, inclusive agora, nesse momento, todo mundo está revendo a sua segmentação, como que você tem que rever essa sua segmentação, se vale a pena você fazer qualquer tipo de mudança e os riscos que podem acontecer com você fazer qualquer mudança de segmentação, como você perder também dados históricos, você ter que fazer uma mudança operacional nos diversos sistemas que o hotel pode utilizar, a complexidade disso. Eles compararam muito a segmentação com um casamento e não com um namoro. Então, que é algo que é para ser duradouro. Então, se é para ser feita alguma mudança agora, que se avalie especificamente os riscos, que se saiba que vai ter um custo essa mudança, que não vai ser como terminar um casamento, muito provavelmente deve ter um custo. Sem dúvida nenhuma, você tem que avaliar isso. E o que você vai colocar em prática depois. E o que eu vi um pouco de diferença do que nós temos hoje, pelo menos do que eu vivencio, eles falou-se muito de dados analisados por segmento. Então, não somente dados de noites, de receita, de diária média, de permanência média, sabe? De janela de reserva. Não só esses dados que a gente já analisa, mas também dados de perfil de consumo também, por segmento. Algo que hoje não é todo mundo que tem, algo que é bastante complexo tecnicamente também. Então, conseguir fazer uma análise dentro de cada segmento que o hotel tem, do consumo desse cara dentro do hotel, entender um pouco mais do detalhamento do hóspede dentro dessas segmentações. Muito para direcionar os investimentos que vão ser feitos de marketing. Porque no cenário que a gente tem hoje, os hotéis estão extremamente restritos com relação ao orçamento para qualquer tipo de investimento. Então, o investimento para trazer uma demanda de um segmento que pode estar um pouco adormecido, ele precisa ser muito bem embasado para não investir dinheiro em algo que não vai trazer retorno. A margem de erro é muito pequena agora, né? Não tem margem. Não tem margem. Não pode errar. Não pode errar. Não. Agora, eu acho que tem um denominador comum, apesar de a gente assistiu palestras do pessoal da Ásia, do pessoal da Europa, do pessoal dos Estados Unidos, eu acho que há um denominador comum entre todos esses mercados em cima de um determinado tema, o fato de que os hotéis precisam vender valor agregado e não baixar preço. Sim. Isso eu achei bem interessante, porque esse é um denominador que eu escutei em praticamente todas as palestras. Todo mundo. Ou seja, todo mundo, em todos os territórios, né? Então é legal isso, porque eu acho que é bem o caminho, né? Porque o consumidor não vai procurar necessariamente preço nesse momento. Tem outros fatores que vão fazer com que ele decida a compra, ou decida que vai viajar. A confiança na viagem é diferente agora. A segurança é mais importante do que o preço. Então, se você colocar valor agregado nas suas categorias, ou
fazer upselling, ou talvez dar upgrading de categorias, ou seja, óbvio que você não vai poder cobrar as tarifas mais caras que você estava cobrando no passado, no pré-crise, mas ninguém diz que você tem que jogar tarifas lá no chão, que isso não vai gerar demanda. Infelizmente, a demanda não vai ser elástica, ela vai depender de fatores que não estão na nossa mão, entendeu? Isso realmente foi uma uniformidade. Eu assisti até uma palestra do Oriente Médio de owners, e até lá eles também tocaram nesse assunto de guerra de preço, para que o quão prejudicial isso poderia ser. Embora lá também haja uma incerteza muito grande de futuro de mercado, até na visão de owners de Oriente Médio, Dubai, por exemplo, com uma incerteza grande do que vai acontecer, de retomada do turismo e tudo mais, a questão de guerra de preço também foi bastante tocada por lá. Na palestra sobre marketing, de plano de marketing, eles ressaltaram isso também. Fizeram um painel com vários diretores de marketing de algumas redes, e aí dizendo, é promoção agora que precisa ser feito? E aí todos eles disseram, não. O que a gente precisa agora é mudar o conteúdo, é mudar a comunicação com os clientes. Obviamente que o passo 1 é a questão da segurança, da higiene, tanto com os colaboradores quanto com os hóspedes. Eles também falaram sobre comunicar valores de família, transmitir segurança, confiança, né? De que a marca quer proteger, etc. E que um terceiro passo seria algum tipo de divulgação de oferta, preço, etc. Não é a prioridade agora. Até porque daqui a pouco também a gente vai ter a biossegurança como um commodity no sentido de que se você não está dentro de protocolo, se você não tem algum selo, se você não está dentro do padrão mínimo, você está fora do mercado, você não vai nem entrar em cotação. Imagina RFPs, né? Imagina em cotação, acordos corporativos, etc. Então, o que a Pilar falou faz todo sentido, né? Qual é o valor que você vai dar depois disso? Por onde que você vai? A tua comunicação vai ser aonde, né? A tua precificação vai ser baseada em quê? Para justificar o não baixar preço. Agora, gente desesperada a gente vai ter também, né? Eu acho que promoção, concordo com a pessoa que falou isso no painel, né, que a Fernanda citou, de que promoção ela pode ser um recurso ser utilizado dentro de, obviamente, uma medida sensata de desconto, e ela precisa ter uma contrapartida para o hotel, porque eu acho que a contrapartida de uma promoção que um hotel espera é sempre volume, e volume não vai existir em termos de contrapartida, mas podem existir outras. Por exemplo, apoio ao fluxo de caixa. Então, você vai lançar uma promoção, 10% off, faça um pré-pagamento, isso vai ajudar o fluxo de caixa do hotel. Ou seja, você está atrelando um desconto em preço a algo que vai ser benéfico para o hotel, já que as margens estão apertadas por todos os protocolos de segurança que têm que ser implantados. Então, acho que, por exemplo, ações pontuais de promoção em períodos específicos que o hotel imagine dentro de uma razonabilidade de não fazer um dumping generalizado de preço, ela pode ser atrelada, assim, por exemplo, a uma condição de pré-pagamento que vai ajudar um fluxo de caixa que está totalmente sacrificado nesse momento dos hotéis. E o que eu tenho visto um pouco no Brasil é um pouco, em termos de segmentação, as pessoas querendo reinventar completamente a sua estrutura de segmentação. E uma coisa assim, você reinventar a sua segmentação não quer dizer que os clientes de todos aqueles segmentos vão começar a entrar no seu hotel. Então, você já tem tanta coisa para se preocupar, como o Luiz comentou, agora você vai ter que também se preocupar, reescrever toda a sua segmentação em todos os seus canais de distribuição e no seu próprio PMS, e depois pensar nas estratégias para cada um desses segmentos, senão não adianta nada colocar a segmentação no Excel. Então, eu acho que assim, os hotéis mantenham a sua segmentação, mas passem a olhá-las de uma maneira um pouco mais diferente, talvez um pouco mais aprofundada em relação exatamente ao que o Luiz comentou, a forma que essa segmentação consome, a sua distribuição em relação à sua segmentação, que muitas vezes eu vejo em várias redes e hotéis, isso é um pouco distante, ou seja, a distribuição vai para um lado e a segmentação vai em alguns segmentos para o outro. Então, isso são todas práticas relevantes que os hotéis têm que ter, e não necessariamente reinventar a roda, porque se você é um hotel puramente corporativo, você pode criar a melhor segmentação de lazer do mundo, que não é isso que vai resolver seu problema. Exatamente. Então, acho que é por aí. Perfeito. Estamos nos encaminhando para o final aqui já. Eu quero saber se vocês têm assim o grande insight quando a gente fala de forecast e de segmentação. Qual é o grande insight que vocês pegaram aí
da Rock at Home. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir. Tem um investimento bem razoável, bem viável, e vai estar disponível toda essa maratona aí de palestras e painéis até setembro. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo e, claro, vocês estão vendo aqui atrás, né? A nossa Rock Brasil, que vai ser no dia 7 de agosto, vai ser online, todas essas pessoas vão estar lá, estar participando, vão estar apresentando, enfim. Então, também vai estar tudo aqui embaixo. Em breve a gente vai estar divulgando aí mais aí para o mercado. Mas para a gente já ir para o final, algum grande insight que vocês queiram deixar, alguma grande dica ou alguma, enfim, o que vocês podem deixar aí para o pessoal sobre forecast, segmentação? Vocês já deram várias dicas que eu sei. Qual foi o grande insight aí de tudo que vocês assistiram? Eu acho que, com relação à segmentação, eu acho muito que um insight seria rever o que você já tem hoje de segmentação e tentar entender o que é que precisa ser alterado. E se você tomar a decisão, ainda assim, de que alguma coisa precisa ser alterada, qual é o volume que esse novo segmento vai trazer para você e que ações que você vai conseguir fazer para esse segmento. Ações de vendas, de marketing, como que você vai conseguir acionar esse segmento. Então, para tomar bastante cuidado nisso, que sem dúvida nenhuma dá muito trabalho. Pilar. Oi. Fernanda, pode ser você. Vai lá. Não, eu ia complementar com a questão, o Ricardo até começou a falar, mas eu acho que dos custos de distribuição, né? Então, olhar a segmentação, se for para mudar, mas entender muito claro qual é o custo de cada canal, para entender de que forma atacar e o que vai vir de contribuição net para cada hotel. Então, eu acho que é esse ponto. Não tem muito a ver com o forecast em si, mas talvez como melhorar ele. Exatamente. Contribui muito com isso. Exatamente. Pilar. Acho que do que eu assisti, eu achei coisas muito interessantes, que foram dicas de rever todo o conteúdo do teu hotel e alinhar ele com a tua estratégia de RM. Legal. E principalmente hoje, nesse momento, todos os canais de distribuição colocaram campos para você colocar o teu conteúdo específico do que você está fazendo para a crise. Uhum. Coloque isso claramente, hoje é um campo importante. O próprio TripAdvisor hoje vai classificar o hotel, o cliente vai poder utilizar esse filtro. O Google também vai poder usar esse filtro de que hotéis estão usando políticas de pró-Covid ou pós-Covid. Então, use essas informações, não simplesmente divulgue você nas mídias sociais, senão coloque no lugar mais óbvio. Muito bom. Ricardo, para fechar. Eu acho que eu queria deixar em relação ao forecast, de novo, eu acho que a maneira presente que os hotéis fazem forecast já é passado. Os hotéis vão ter que se reinventar para o futuro na maneira de fazer forecast e os dados em que eles querem tornar relevantes nessa previsão ou predição de demanda. Então, acho que essa é a grande mudança e o grande impacto aí dessa pandemia no dia a dia, principalmente das áreas de RM dos hotéis. Muito bom. Vamos fechando o nosso primeiro vídeo aqui, então, um brinde. Eu não sei, eu ia fazer brinde à volta da palavra, a gente falar a palavra previsão, sem que a gente fique assim, oi, o que é mesmo isso? Eu ia falar volta de padrão, que é uma palavra que a gente não usa também, né? Padrão. Dados históricos, outra palavra também que, não sei, acho que tem muitos brindes a fazer. Alguma sugestão aí pra gente fazer um brinde final? A quê que vocês querem fazer um brinde? Vamos lá. Os RMs. Vamos brindar o que der certo. Boa! Ao desafio dos RMs, né? São muitos. Eu diria que é o desafio que os RMs têm, e eu acredito que, quem sabe, essa situação valorize mais a importância da função do RM dentro dos hotéis. A valorização dos RMs. Um brinde. Um brinde. Tchau. Valeu.